Louvado seja o nome do Senhor. Amar Jesus devia ser a coisa mais natural para o ser humano. Devia ser um objetivo e algo que devia brotar espontaneamente de dentro de cada um de nós. Talvez não compreendam porque é que eu estou a dizer isto, mas talvez vamos compreender no final da palavra que nós vamos falar, vamos ler e vamos meditar nesta tarde. Glória a Deus. Quero dizer que todas as pessoas, já foi dito, que estão aqui, são muito bem-vindas. Deus abençoe. É bom estar aqui na comunhão com os irmãos e adorar este Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão precioso para nós e para aqueles que o conhecem e que está connosco a cada dia, nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guardando, nos dando capacidade para ultrapassar situações e dificuldades na nossa vida. Ele é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? A igreja pode levantar a sua mão e dar glória a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Estou até emocionado. Por quê? Porque há uma presença aqui confortadora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu já falei esta palavra em alguns lugares, mas queria falá-la aqui também, nesta tarde. E esta palavra que nós vamos aqui falar nesta tarde tem a ver com a comparação, a analogia ou paralelismo que Paulo coloca entre Adão, que é o cabeça ou o ancestral, primeiro ancestral da humanidade, e Jesus Cristo, o segundo Adão. Jesus, o segundo Adão. E que o que um nos trouxe e o que o outro nos trouxe também. Glória a Deus. Então vamos ler versículo 12 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual, digam todos comigo esta frase, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só pela leitura assim abreviada e não explicada, já entendemos que Jesus Cristo é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui esta analogia. O que veio ou o que recebemos, a herança que nós usufruímos através de Adão, e aquilo que nós temos, que Deus nos trouxe, que Deus nos deu, através de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Todos sabemos que estamos aqui, primeiro porque Deus criou Adão. Verdade, Adão e Eva. Deus criou. Foi o primeiro casal. E de um só, Deus fez toda a geração dos homens. Deus deu possibilidade de estes 7 bilhões de pessoas aqui, não contando com os que já morreram nas gerações passadas. Não contando com os que já morreram. São muitos bilhões de pessoas. Então, tudo veio. E são descendência. Adão é o ancestral. Agora, se Ele nos deu a possibilidade de nós virmos à existência, através dele, foi dada a possibilidade de nós virmos a existir. Porque Deus disse a Adão e Eva, os abençoou e disse: multiplicai-vos, fortificai e multiplicai-vos e dominai a terra, enchei a terra e dominai-a. Então, deu essa ordem para ele e essa ordem cumpriu-se. Cumpriu-se no sentido de encher a terra. Não é? Mesmo a morte campeando, a terra está hoje mais cheia do que nunca de homens e mulheres. Mas nós podemos também pensar noutros aspectos que aconteceram e que hoje nós estamos desfrutando por causa de um homem que Deus criou, que Deus trouxe à existência, que é como que o primeiro de onde derivaram todos e que nos trouxe também muita angústia, muita tristeza, muitos males, muitos problemas, muita aflição e até desespero e até pessoas que estão tão decepcionadas e estão tão cheias de problemas na vida que já não têm ou já não conseguem vislumbrar razão para viver. Então alguma coisa deve ter acontecido muito má para que a humanidade, embora a existência dos bilhões de pessoas que existem, mas também existem consigo grande porção de aflições sobre a vida humana. Verdade o que eu estou a dizer? Com certeza. E isso nós sabemos. Deus criou Adão num ambiente paradisíaco, podemos dizer, paradisíaco. Ele foi o homem mais privilegiado, não houve mais nenhum como ele. Ele foi feito pelas mãos de Deus. Ele foi feito pelas mãos de Deus. Ele não veio à existência como um bebê. Ele foi criado adulto. Contudo, com uma consciência como bebê. Como criança. Isto é, inocente. Quero dizer, inocente. Ele não sabia o que era mal. Ele não sabia o que era malícia. Ele não sabia o que era pecado. Ele não sabia o que era morte. Ele não sabia o que era inveja. Ele não sabia o que era dor. Ele não sabia o que era separação. Ele não sabia
maior parte das coisas que hoje nós sabemos, experimentamos e suportamos na vida. E porque ele não sabia, embora ele tivesse uma mente que funcionava como um adulto, mas tinha uma consciência como criança, que não sabia o que era o mal. Então seria como um bebê recém-nascido, que até pode estar nu. Podem estar dois bebés, um menino e uma menina, e não tem consciência de malícia. É inocente. Está a perceber o que eu estou a dizer? Então está a entender o que eu estou a dizer? Ele estava nesse estado, nesse nível. Tinha mente de adulto porque ele teve capacidade para pôr todos os nomes a toda a criação, a todos os animais. Ele tinha uma mente de um homem adulto com capacidade, inteligência, para colocar o nome adequado a cada animal e não se esquecer dele. E não se esquecer. Ele depois chamava os animais pelo seu nome, com certeza. Mas, quanto à malícia, à maldade, ele não sabia o que era isso. Mas um dia, ele foi sugestionado para ele fazer uma coisa que ofendeu a autoridade de Deus que o criou. Ele devia ter sido sempre submisso, devia ter sido sempre reconhecido para com Deus, que lhe deu tudo, deu-lhe a vida, criou, formou, deu-lhe uma esposa que devia ser a mulher mais maravilhosa que já existia ao cima da terra. Acham que não? A mulher mais maravilhosa, mais linda ao cimo da terra, tal como ele, devia ser um homem, que devia ser um homem perfeito, não é? Perfeito, desde a cabeça até aos pés. Sim. Ele tinha tudo, tinha um paraíso, onde não precisava de trabalhar arduamente, tudo era produzido naquele paraíso e ele podia desfrutar de tudo. Todos os animais que estavam ao seu redor, que ele brincava, que ele interagia com eles, que eram uma alegria ao seu redor, ele desfrutava de tudo isso. E certamente todos os animais viviam numa santa harmonia com ele. E como isso devia ser delicioso. Não acham? Como devia ser delicioso. Todos os animais vinham junto dele. Podia dar de comer a cada um deles. Podia abraçá-los. Seja leão, seja leopardo, seja elefante, seja girafa, seja um urso daqueles assim com aquelas unhas bem grandes, não é verdade? Mas dava-lhe um abraço de amizade e toda a criação em perfeita harmonia, Ele devia estar grato ao seu Criador por toda aquela beleza, toda aquela harmonia, todo aquele bem-estar que ele desfrutava. Só que ele, ainda que desfrutasse tudo isso e da presença de Deus, da glória de Deus, das maravilhas de Deus, a glória de Deus estava sobre a sua vida, estava dentro do seu coração também. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Porquê? Porque todos pecaram, incluindo Adão. Ele foi o primeiro a ser destituído da glória de Deus. Foi o primeiro a ser destituído desse nível, dessa vivência e dessa presença da glória de Deus na sua vida. Porquê? Porque foi o primeiro a pecar. E foi aquele que abriu a porta para o pecado entrar, deu lugar ao pecado e pelo pecado entrou a morte. Por isso, nós sabemos porque é que existe um cemitério ao pé de cada povoação em todas as partes do mundo. Nós sabemos porque é que existe um cemitério. Porque Adão pecou e a morte entrou. E a partir daí, todos morreram. Ou todos morrem. Então, a morte passou a todos os homens, acabamos de ler neste texto. Passou a todos os homens. Por Adão nós recebemos uma herança de sofrimento. A morte espreitando a cada momento e a vida sendo abreviada ao ponto de vivermos apenas 70, 80 ou 90 anos. Sim, a esperança de vida na terra
anda por aí 70, 80, 90 anos. Alguns pode acontecer que lá vão um pouquinho mais. Mas essa é a esperança de vida. E assim a nossa vida é muito curta. Ficou muito curta e cheia de muitos males, de muitos problemas. O medo, os receios do que pode acontecer na nossa vida. Qualquer coisa espreitando, uma doença que pode vir. Um assaltante que pode entrar pela porta da nossa casa e o que temos ser roubado as coisas mais preciosas da nossa casa, mais valiosas. Verdade? O mundo tornou-se um lugar perigoso. Perigoso. Há cidades que é melhor você não sair à rua de noite. Não é por causa dos animais selvagens. Não, não. Não é por causa dos fantasmas. É por causa dos homens, descendentes de Adão. Sim, os seus descendentes. Porque alguma coisa terrível aconteceu. Ele fez o que não devia ter feito, ofendeu a Deus. Pecou contra Deus. Devia ter sido grato, obediente sempre a Deus, que lhe deu tudo o que ele tinha, até a própria vida, a sua existência. Devia ter sido grato para com Deus. Mas ele não sabia dar valor, o verdadeiro valor, a quem era Deus e tudo aquilo que Deus tinha criado para ele. Ele não sabia dar valor. E por isso, quando foi tentado a fazer o que não devia fazer, cedeu e deu lugar a toda uma tragédia para a humanidade. Todo um problema gravíssimo de infelicidade que veio para o ser humano. O ser humano não é feliz. O ser humano, por muito que corra para um lado e para o outro, tenha, que possua, que alcance, está sempre insatisfeito. Há sempre uma insatisfação. Há sempre um sentimento de necessidade. Há sempre alguma coisa que falta na vida. É como um puzzle que lhe falta uma peça. E essa peça não foi mais encontrada. Não é? Um puzzle perdeu uma peça e nunca mais a encontrou. Então há sempre uma falta. Há sempre um buraco que não está preenchido. Há sempre um vazio que não consegue preencher. Por quê? Porque essa peça é a presença de Deus na vida do ser humano. A presença de Deus, a glória de Deus que se foi. Destituídos ficaram da glória de Deus, da presença de Deus. Mas damos graças a Deus, porque lá mesmo, no Jardim do Éden, Deus prometeu que havia de vir alguém, descendente de mulher, que havia de ferir, e havia de vencer, e havia de libertar o ser humano dessa condição. E havia de trazer para ele a restituição da glória de Deus. Amém? A restituição da glória de Deus. A restituição da paz para o coração. A libertação do medo de viver a vida e até da morte. Sim. Um que havia de vir. E damos graças a Deus porque ele já veio. Amém? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é cumpridor das suas promessas. E esse já veio, é Jesus Cristo, que Paulo escreveu aqui para nós compreendermos o que recebemos através de Adão. A condenação, a má consciência, o sermos pecadores, tendenciosos ao pecado, a morte que está dominando no mundo. Sim, o ser humano vive um pouco de tempo, mas depois tem que se render ou é dominado pela morte. A morte vai vencê-lo. Por quê? Por causa do pecado. A morte vence por causa do pecado. Mas dou graças a Deus, porque Deus sempre nos amou. O homem precisava conhecer o que era mau para dar valor ao que é bom. O homem que não conhece o que é mau, não conhece o que é sofrer, não conhece o que é má consciência, não conhece o que é viver vazio, não pode dar valor o que é viver cheio, o que é viver com paz. Não pode dar glória a Deus se não conhecer o que é mau, se não conhecer o que é amargo, nunca terá condição de dar valor ao que é doce, verdadeiramente. Se não sofrer dor, não pode dar valor o que é viver sem dor. Sim, quando nós temos uma dor de dentes, por exemplo,
Por exemplo, há outras dores. Dores que não são físicas até. Há outras dores. Então, se nós não soubermos o que é a dor, nós nunca iremos valorizar o que é viver sem dor. Antes de nós termos uma dor, nós não damos graças a Deus por não ter dor. E muitas vezes nós não damos graças a Deus quando não temos coisas que nos afligem. Quando temos saúde, não damos graças a Deus. Quando temos paz na nossa família, não damos graças a Deus. Quando temos a vida mais ou menos normalizada e temos o suficiente para suprir as nossas necessidades, nós não damos glória a Deus. Quando o nosso prato tem comida, muitos não dão graças a Deus nem glória a Deus pelo prato de comida que tem na frente. Mas no dia que ele faltar, vão saber o valor que tem um prato cheio na mesa. Vão saber o que é o valor que tem ter dinheiro para suprir as suas necessidades. No dia em que faltar a saúde, vão ver o valor que tinha o tempo em que tiveram saúde e não deram graças a Deus. Está a perceber o que eu estou a dizer? Mas quando passa pela necessidade, quando passa pelo problema, quando sente a dor, a aflição e a angústia da falta de determinadas coisas, do vazio, e passa por determinadas necessidades, então vai dar valor quando a dor passar, quando o prato estiver cheio, quando tiver dinheiro na sua carteira para comprar o que é necessário para a sua vida. Você vai dar glória a Deus, porque agora sabe qual é a diferença entre ter e não ter, entre sofrer e não sofrer. Sabe qual é a diferença? Então, se hoje o irmão tem saúde, se hoje o irmão tem dinheiro para comprar e suprir as suas necessidades, se hoje tem emprego e pode trabalhar no dia a dia, não esqueça de dar glória a Deus e valorizar o que tem, porque alguns não valorizam o que têm, andam sempre insatisfeitos com o que têm. Mas a Bíblia diz, tendo nós com comer e com que nos vestir, estejamos com isso contentes e demos glória ao nosso Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então Adão não sabia o que era falta. Adão não sabia dar valor. Mas um dia ele sentiu o vazio da glória de Deus. Um dia ele sentiu medo da presença de Deus. Quando tinha tanto prazer em estar com Ele, agora tinha medo e sentiu medo e escondeu-se de Deus. Sim, agora, parece que ele agora não só se sentia condenado, mas estava pronto a condenar. E agora instalou-se a tragédia. Agora, não só ele disse, eu percebi a tua presença e tive medo. Foi a primeira coisa que ele sentiu, foi medo. Não teve mais confiança na presença de Deus, perdeu a confiança. O pecado faz perder a confiança e traz medo para as vidas. Traz medo. Depois, começou-se a desculpar e começou a condenar quem estava à sua volta. Todos começaram a condenar. Todos começaram a condenar. Então não só estava debaixo de condenação, como agora era instrumento ou mensageiro de condenação. Então esse foi o problema que veio e que trouxe muitos outros atrás de si. Mas dou graças a Deus que Adão, estando nesse estado, Deus proporcionou um recurso para ele. Um recurso para ele. Talvez ele não soubesse, não percebesse, não entendesse o que fez sequer. Acham que Adão entendeu, por ter comido da árvore da ciência do bem ou do mal, que isso fosse uma grande ofensa, um grande mal que tinha feito? Ele sentiu-se mal, mas possivelmente ele não percebeu a dimensão do que fez. Não percebeu a dimensão do que fez. Mas nós hoje devíamos ter consciência plena da dimensão do pecado, da desobediência, através de Adão e dos nossos também, dos nossos pecados, para podermos agradecer a Deus pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A morte entrou por Adão, a vida veio por Jesus Cristo, a vida eterna.
A condenação veio por Adão, a justificação de vida veio por Jesus Cristo. Uma ofensa levou todos a ficarem debaixo do juízo de Deus. Uma só ofensa. Mas, depois de abundarem muitas ofensas, a graça e a justiça de Deus se revelou para nos libertar e nos trazer a salvação eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Leia com muita atenção este capítulo 5, a partir do versículo 12, e verá realmente a comparação do que temos em Cristo, do que perdemos em Adão, do que recebemos de mal em Adão e o que recebemos de bem em Jesus Cristo. A cruz tornou-se absolutamente necessária. A cruz, a morte de Cristo, tornou-se absolutamente necessária por causa do pecado, não só de Adão, mas por causa dos nossos próprios pecados. Tornou-se absolutamente necessário. Talvez possa dizer assim, mas eu não pequei como Adão. Pois, o pecado de Adão, você não pecou. Só que o pecado e a natureza do pecado entrou por Adão e passou a todas as gerações. E é por causa disso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano que não tenha pecado ou que não venha a pecar. E por isso, o pecado destitui a pessoa da glória de Deus. Quer a pessoa tenha consciência disso, quer não tenha consciência disso. Agora, veja bem, lá no Jardim do Éden, mesmo, há um pormenor que eu acho que é muito interessante. Adão procurou vestir-se com folhas de figueira, não é? Fazer uma túnica não, talvez qualquer coisa para tapar a sua nudez, com folhas de figueira, Adão e Eva. Mas é claro que toda a gente sabe que folhas de figueira é uma coisa que não tem préstimo para ser utilizado para vestimenta. Porque seca, enrola e logo fica sem qualquer estrutura estável e durável. Pois não? Não tem estrutura durável. Temos uma figueira aqui ao lado. Quando a folha secar, pegue nela. Quando o sol dá nela, pegue nela e aperte a ver o que é que faz. Fica toda feita em migalhinhas, não é? Tudo. Então, não tinha qualquer préstimo. Adão procurou se cobrir com alguma coisa. Procurou se proteger com alguma coisa. Procurou fazer alguma coisa para ainda ter alguma apresentação ou poder ainda vir à presença de Deus de alguma maneira. E isso talvez seja símbolo daquelas pessoas que andam procurando fazer alguma coisa a ver se conseguem chegar a Deus. Que Deus os aceite, que Deus possa aceitá-los por aquilo que fazem. Mas foi completamente inútil o que Adão fez. E Deus, ao ver o que ele fez, Deus lhe concedeu a possibilidade de ter uma vestimenta condigna para não se envergonhar, para não ter vergonha, para se poder apresentar em qualquer lugar, não é verdade? E não ter vergonha. Uma veste que cobriria a sua nudez. E por isso, houve vítimas, houve morte, houve sangue derramado para poder cobrir a nudez de Adão. E Eva também. Houve sangue derramado. A Bíblia só diz que Deus deu túnicas, ou fez túnicas para Adão e Eva. Só diz isso. Mas não diz como é que isso aconteceu. Isso teremos que nós imaginar um cenário. E não deve ser pouco dramático. Não deve ser pouco dramático o cenário. Não deve ser pouco dramático. Ao pensarmos que Adão conhecia todos os animais. Todos os animais estavam familiarizados com ele. Os irmãos agora tenham um bocadinho de paciência comigo e apenas podemos imaginar
não é? Criar uma imaginação do cenário e do drama que se deu naquele dia ali. Mas, mesmo imaginando, estamos certos que não estaremos muito longe da realidade. Porque aqueles animais eram todos conhecidos por Adão e Eva. Certo? Ele pôs o nome a cada um deles. Certo? Eram todos familiares dele, que ele tinha posto o nome. E certamente, ele, como alguém que seria como, num certo aspecto, como uma criança na sua inocência, a brincadeira dele, a amizade dele, seria entre Adão e Eva, mas com todos os animais que existiam numa harmonia. E alguns deviam ser tão graciosos, tão familiares, tão amigos dele. Tão amigos dele. Eu faço ideia, por exemplo, não pensando em todos os demais, mas pensando nas ovelhas e nos cordeiros. Talvez que estejamos a ir para o lado certo, não é? Ovelhas e cordeiros. Ovelhas e cordeiros que já formariam um rebanhozinho. E com certeza que aqueles cordeiros e aquelas ovelhas tão fofinhas com a sua lã. Os cordeirinhos, os cordeiros mais crescidos, com o seu rosto tão meigo, os seus olhos tão simples, não é? E o seu ar tão meigo e tão agradável, cheios de vida, brincando e pulando com ele. Mas, quando Adão pecou e Deus teve que cobrir a sua nudez, não vamos pensar que ele foi a buscar um animal lá longe e o matou, tirou-lhe a pele e trouxe para cobrir Adão. Não vou imaginar isso assim. Eu vou imaginar que Deus foi ao rebanho e trouxe um dos cordeiros que estavam lá bem amigos de Adão, bem familiares de Adão, e os trouxe até junto de Adão. E Adão agora está diante de um animal que nunca fez mal nenhum, foi sempre seu amigo. Foi sempre seu amigo. Mas agora aquele animalzinho tem que morrer. Tem que morrer na sua presença. Aquele animalzinho tem que fechar os seus olhos. Os seus olhos têm que ficar mortiços e sem cor. Daquele animalzinho tem que sair sangue. Aquele animalzinho tem que ser atingido com violência para morrer. E eu tenho para mim que, de alguma maneira, Deus trouxe o animalzinho até Adão e que colocou algum objeto pontiagudo e disse: Adão, pega neste objeto e fere este animal para que a sua pele sirva para cobrir a tua nudez. Sabe por que eu penso isto? Vou dizer porque é que eu penso isto. Porque Jesus não morreu no céu. Foi determinado ele morrer desde o céu. Mas ele morreu na terra, na presença dos pecadores. Verdade? Não foi Deus que o matou. Deus liberou que ele morreria. Mas morreu à mão dos pecadores. Amém? Foi os homens pecadores, homens vis, homens que tinham a natureza do pecado em si mesmos, que pegaram nos martelos e nos pregos e cravaram nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Foram a eles que pegaram na lança e trespassaram Jesus. Foram eles que criaram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. E lhe batiam sobre a cabeça. Foram eles que trespassaram suas mãos, seus pés e suspenderam no madeiro. Foi ou não foi? Foram os homens que fizeram isso. Homens como nós, seres humanos como nós, como Adão, que fizeram isso. Aqueles animais que foram sacrificados para tirar a pele e cobrir Adão. Eles eram animais inocentes.
Não foi Deus que os matou, mas foi Adão que teve que desferir com certeza o golpe sobre eles para os matar e depois a sua pele ser para cobrir a sua nudez. Agora eu imagino Adão reticente. Adão dizer, não é justo. Adão dizer, este animal é inocente, ele não deve morrer. Adão agora percebeu a vileza do seu pecado. Adão agora percebeu a ofensa que fez. Percebeu o resultado do seu pecado. Porque ele disse, foi dito, no dia que pecar, certamente morrerás. E para ele não morrer, alguém teve que morrer por causa do seu pecado. Verdade? As peles não se tiram dos animais e eles ficam vivos. Eles não têm condições de viver depois de lhe tirar a pele. Pois não. Não têm condição de viver. O animal morreu mesmo. Sangue foi derramado. Adão presenciou isso, essa cena. E certamente foi também participante na cena. Participante na cena. O animal amigo dele, inocente, que ele conhecia, que ele vivia relacionado com ele, agora o animal tem que morrer. E ele diz, não é justo. Não é justo o animal é inocente. Ele não pode morrer. Eu é que pequei, não foi ele. Eu é que fiz o erro. Eu que fiz o que não devia ter feito. Eu é que devo morrer, não o animal. O animal é inocente. O seu sangue é inocente. A sua vida é inocente. Eu é que sou culpado. Mas ele disse, tem que morrer. Se é para a tua vida ser poupada, ele tem que morrer. Para a nossa vida ser poupada, Jesus teve que morrer. Aquilo era uma figura apenas. Jesus morreu pelos nossos pecados. E é quando nós olhamos para Jesus morrendo pelos nossos pecados que nós sentimos a vileza do nosso pecado. Nós sentimos o horror do nosso pecado. Como ele é vil aos olhos de Deus. E como o inocente tem que morrer por nós. Para nós sermos preservados em vida. Para nós podermos ter direito à vida. Para nós termos direito ou melhor, sermos preservados da condenação. O juízo não cair sobre nós. O animal que foi morto, ou os animais que foram mortos, na presença de Adão, tirados a pele e ele vestir, ser para a vestimenta dele, é uma representação de Jesus Cristo. Ele percebeu o seu pecado, ele percebeu a sua culpa, ele percebeu que o animal era inocente. E nós devemos perceber que Jesus era inocente, que Jesus não devia morrer por nós. Quem devia morrer éramos nós, por causa das nossas culpas. Mas ele morreu por nós. E nós só o que temos que fazer é dar glória a Deus e agradecer a Deus por aquilo que Jesus fez por nós. É entendido o que eu estou a dizer? Estamos percebendo o que estamos ouvindo nesta noite? Estamos percebendo a inocência de Cristo e a nossa culpa diante de Deus, que levou a Ele a sacrificar o seu próprio Filho para nos salvar. O nosso Criador, aquele que nos amou desde a eternidade, aquele que veio, se fez homem e morreu inocente. Ele não merecia morrer, mas morreu por nós. Se isto não nos constrange, eu estou certo que Adão nunca mais esqueceu, vestindo a vestimento daquele animal. Ele dizia, ele podia dizer consigo, a minha culpa, graças a Deus que o animal morreu por mim, senão eu tinha que morrer. Porque Deus disse, no dia que morrer, certamente morrerás. Mas não morreu, porque um animal foi sacrificado em seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vivo porque Jesus morreu por mim. Eu tenho vida eterna porque Jesus morreu por mim. Levanta a sua mão e dê glória a Deus, de coração com reconhecimento. Podemos dizer, Senhor, eu sou um pecador. Eu fiz coisas muito erradas, eu mereci o castigo. Mas Jesus morreu em meu lugar. Agradeço, Senhor, pela cruz. Agradeço, há quase 2000 anos Ele deu a sua vida por mim. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia. Como Deus nos amou de uma maneira maravilhosa. Até que o homem sinta o seu pecado e perceba quão vil é o nosso pecado,
ele não poderá se arrepender e reconhecer que Jesus é o seu substituto e começar a dar glória a Deus e quebrantar o seu coração e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, é necessário que ele sinta quão vil é o seu pecado. Como Adão sentiu, com certeza, quando ele viu que um animal foi sacrificado por ele na sua presença. Também nós devemos visualizar o Calvário. Devemos visualizar a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E é Ele que é o nosso libertador. É Ele que nos restaura a vida. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu todos os inimigos que enganaram Adão, os inimigos que sujeitaram a sociedade ao vazio, à corrupção, à morte, à miséria. Sim, os inimigos que enganaram o inocente Adão, criminosos. Sim, podemos dizer que esses inimigos espirituais que enganaram Adão na sua inocência foram criminosos. É bom que o diabo saiba que há na terra quem saiba que ele é um criminoso. Amém? E todos aqueles que se aliaram com ele são os criminosos. Porque têm trazido dor, sofrimento a toda a humanidade. E têm causado destruição e miséria na terra. E induzido os homens a viver contrários a Deus. Viverem afastados de Deus, vazios de Deus, porque enganaram a humanidade e a humanidade agora não sabe como tornar para Deus. Faz muitas coisas, cria religiões, cria as suas próprias maneiras para se chegar a Deus, mas só há uma maneira de nos chegarmos a Deus, é através do sangue precioso e inocente e perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira. Levanta a sua mão e dê glória a Deus, porque isto é maravilhoso o que Deus fez em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que Paulo dizia que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne de Adão, que recebemos de Adão, porque nascemos também fisicamente de gerações depois de Adão. Sim, a natureza de Adão agora que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos negar a nós mesmos as tendências do velho homem, do Adão, que recebemos do Adão, e devemos viver uma vida agora que agrada ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem direito sobre a nossa vida, porque Ele morreu por nós para nos salvar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todo o que nosso sacrifício, toda a nossa negação, nada é, porque nós só recebemos recompensa por isso. Se negarmos a nós mesmos, negar as tendências da nossa carne, nós só recebemos benefícios por isso. Se andarmos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se andarmos segundo o Espírito para agradar a Deus, nós vamos ter vida e paz. É o resultado da vida com Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, viver com vida e viver com paz no coração, que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas procuram, pessoas vão a psiquiatras, vão a psicólogos, vão procurando ser ajudados por muita gente que anda desorientada, gente que anda destabilizada, porque não tem paz no coração, porque o medo que Adão sentiu e o destabilizou é o mesmo medo que anda no coração das pessoas. Mas Jesus morreu para nos salvar. O medo é contrário à fé. Quem tem confiança, quem tem fé, não tem medo. E Jesus restaurou a nossa fé para com Deus. Amém. Jesus tirou o medo do nosso coração para vivermos com confiança. Nós agora sabemos a quem pertencemos, sabemos onde estamos, sabemos para onde vamos. E se nós sabemos isso, por que é que temos medo? Amém? Por que é que nós temos medo? Nós sabemos que Ele nos salvou. Sabemos que é poderoso. Ele não é um homem qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador. Ele é o sustentador de tudo. Sustenta tudo com a palavra do seu poder. Por que é que nós temos medo? Por que é que há medo no nosso coração?
Nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos guardados debaixo do poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar. Jesus não só morreu, mas ressuscitou, está vivo e está conosco aqui presente para nos ajudar a cada dia da nossa vida. Cada dia da nossa vida, a cada momento da nossa vida. É verdade que o inimigo às vezes vem sim para nos meter medo. Sim, mas não tenha medo. Confie no Senhor Jesus Cristo e Ele vai embora. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Diz ou não diz? Quantos é que sabem isso? Diga comigo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, não cedam às suas pressões, não ceder às suas ilusões, não ceder às suas seduções. Seduções. E ele seduz através do mundo ao nosso redor. Então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós seremos mais do que vencedores. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem menos o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Amém. Aquilo que foi perdido em Adão foi ganho em Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe para nós uma formosa herança, um futuro maravilhoso e uma bênção presente para os nossos corações. Deus está presente conosco a cada dia para nos ajudar, nos confortar, nos animar, nos levantar, nos ajudar nas tentações, nas lutas, nos problemas. Ele não nos deixa e nem nos desampara. Acreditamos nisto? Ficamos em pé e vamos dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E se alguém ainda não tem Jesus na sua vida, não abriu o seu coração para Jesus, hoje é o dia certo para abrir seu coração para Jesus e dizer: Jesus, eu quero-te na minha vida. Eu tenho vivido uma vida vazia, olhando para o mundo, para as ilusões do mundo, vivendo no pecado que os outros vivem, da mesma maneira que os outros vivem. Mas hoje eu percebo que a vida que eu tenho vivido não tem sido agradável. E eu quero mudar de vida hoje. Eu quero render a minha vida para ti, Jesus. Porque tu mereces, porque morreste por mim, porque ressuscitaste, está vivo. Podes perdoar os meus pecados, podes mudar a minha vida. Tu és o Senhor. E você pode entregar a sua vida para Ele e começar a viver uma vida nova. Não será fácil, haverá lutas, mas haverá vitórias também. Amém? Ele promete vitória para aqueles que estão dispostos a lutar pela sua vida, por aqueles que estão dispostos a render a sua vida nas suas mãos, a comprometerem-se com Ele, a segui-lo e a amá-lo e a deixarem tudo o que é pecaminoso ao seu redor e na sua própria vida. Amém? E se consagrarem a sua vida para Ele, Ele vai dar vitória a cada um. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Nós temos de ter uma convicção firme que Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mantemos nossas mãos e oremos. Se alguém estiver aqui que neste dia está enfrentando uma luta, está com algum problema na sua vida, saiba que Jesus está aqui para lhe dar vitória. E alguém que não tenha a sua vida ainda rendida nas mãos de Deus, também pode vir aqui para dizer a Jesus: eu quero-te na minha vida, eu quero te aceitar, arrependo-me dos meus pecados e não quero viver mais como tenho vivido até aqui, e hoje quero começar uma nova vida contigo, Jesus. Então sai do seu lugar e venha aqui. Se alguém tem algum problema, venha também e nós iremos orar. E Jesus, no nome de Jesus, autoridade e poder para livrar a vida, para perdoar pecados, para mudar vidas, para curar enfermos, para ajudar nas mais diversas situações da vida. Jesus é a solução para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Querido Pai, nós estamos na Tua presença. Nós agradecemos a Tua palavra, Senhor. Nós, Senhor, vemos o que nós recebemos através de Adão. Foi destruição e miséria. Foi um vazio, Senhor, de insatisfação que ninguém pode preencher na terra. Mas graças te damos, Pai, por Jesus Cristo. O que Ele fez por nós, o que Ele veio fazer por nós, Senhor. O que Ele nos trouxe, a vida eterna, a esperança, a força, ó Senhor, e a fé, a confiança.
Senhor Deus, libertando-nos do medo e dando-nos a vitória. Graças te damos porque Ele venceu todos os inimigos e fez isto tudo por nós, para nos dar, Senhor, a certeza da vida eterna, para nós podermos reinar com Ele, viver com Ele, andar com Ele, ter uma vida santa, uma vida livre, uma nova vida, porque como está escrito, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Tu concedes a todo ser humano de viver uma nova vida. Abençoa cada criatura, cada irmão e cada irmã. Ó Senhor, que está aqui na Tua presença, Senhor. Neste dia, cada um possa, Senhor, ter a ousadia da fé, reconhecer a necessidade da Tua presença e do Teu poder, da Tua graça nas suas vidas, Senhor, e vir ao Teu encontro, Senhor, para receber a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este nome, que é o nome sobre todo nome, este nome que foi levantado, que é soberano, porque o Senhor o levantou para a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Neste dia abençoa, Senhor. Neste dia dá vitória a quem está oprimido pelo inimigo. Neste dia haja livramento neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Pai, para a tua honra, tua glória e teu louvor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Todo o povo de Deus diz amém. Glória seja dada ao nome